O fogo ainda ardia sobre o altar. O povo já conhecia o som da purificação e o cheiro da expiação. Mas agora, Deus falava de algo mais silencioso. O pecado que nasce em segredo, o erro que ninguém vê, mas que fere a alma. A voz do Senhor veio a Moisés e o deserto pareceu conter a respiração. Quando alguém pecar e não confessar, quando reter a verdade, quando esconder o que deve ser reparado, trará sua culpa diante de mim e oferecerá o sacrifício da confissão. O olhar de Moisés se perdeu na direção do tabernáculo. Ele compreendia que Deus não tratava apenas das ações visíveis, mas também das intenções escondidas, da culpa que adoece por dentro, da ferida que o silêncio não cura. O povo se reunia diante do altar, cada um trazendo o peso de suas próprias falhas. Uns vinham com cordeiros, outros com pombas, outros ainda com farinha. Cada oferta correspondia à medida da sua culpa, mas todas tinham o mesmo destino: o fogo do altar. Os sacerdotes recebiam as ofertas com compaixão. O cheiro do incenso se misturava ao do sacrifício, e o ar parecia pesado de arrependimento e esperança. Ali, entre o sangue e a fumaça, nascia um novo tipo de adoração: a adoração do coração quebrantado. O pecador se aproximava, colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava o seu erro em voz baixa. O som era discreto, mas o céu inteiro ouvia. O fogo recebia a oferta, e a culpa se transformava em fumaça que subia lentamente ao céu, como uma oração de perdão. Moisés observava cada detalhe. Ele sabia que aquele ritual não era apenas um ato de purificação. Era o reflexo da justiça de Deus, que não ignora a culpa, mas também não fecha a porta da misericórdia. O sacerdote Arão aspergia o sangue diante do altar, e o povo chorava. O gesto era simples, mas cheio de significado. Cada gota caindo sobre o bronze era um lembrete. A justiça e o perdão sempre caminham juntos. No acampamento, o fogo continuava a arder, e o eco da confissão se espalhava entre as tendas. Um murmúrio de almas buscando paz. Deus, em sua santidade, ouvia cada voz, via cada lágrima e aceitava cada arrependimento sincero. O altar se tornava o ponto de encontro entre a culpa e a graça. Ali, toda mentira, toda falha, toda dívida era exposta e tratada. Nenhuma sombra permanecia oculta. O sangue sobre o altar dizia tudo. Nenhum pecado ignorado, toda culpa tratada. O sol já se erguia sobre o acampamento de Israel. As tendas brilhavam sob a luz dourada e o tabernáculo se erguia no centro, silencioso, mas vivo. Lá dentro, o fogo sagrado ardia desde o primeiro sacrifício, lembrando a todos que a presença de Deus não dorme e que sua santidade é constante. Entre as tendas, homens e mulheres se aproximavam dos sacerdotes com passos lentos e olhar abatido. Alguns traziam pequenos sacos de farinha, outros moedas ou um cordeiro sem mancha. Outros ainda vinham de mãos vazias, mas com o coração cheio de arrependimento. Cada um trazia o que tinha, e Deus olhava não o tamanho da oferta, mas a verdade da confissão. As palavras de Moisés ecoavam: quando alguém pecar e confessar, restituirá o que tirou, devolverá o que tomou e acrescentará mais. Assim o Senhor se agradará. E assim era feito. O ladrão devolvia o que roubara. O mentiroso pedia perdão ao ofendido. O enganador reconhecia sua culpa diante de todos. O altar não era apenas um lugar de sacrifício, mas o início da justiça restaurada. A cena era comovente. O povo chorava, mas agora não de medo, chorava de alívio. O som da confissão se tornava uma melodia de libertação. Era o peso da culpa sendo substituído pelo perfume do perdão. O sacerdote recebia a oferta e a colocava sobre o altar. O fogo consumia lentamente o sacrifício e a fumaça subia ao céu. O vento espalhava o aroma pelo deserto e o povo sentia: Deus havia perdoado. Cada confissão, cada restituição, cada gesto sincero
se tornava parte de uma adoração viva. Moisés observava tudo em silêncio. O rosto de Arão brilhava com o reflexo das chamas. O tabernáculo parecia respirar junto com o povo, pulsando como o coração da presença divina. Deus não era apenas o juiz, era o restaurador. A justiça e o perdão caminhavam lado a lado, como duas faces do mesmo amor eterno. Quando a noite caiu, o fogo do altar continuava aceso. As cinzas do dia se misturavam à areia, e o perfume da expiação pairava no ar. O povo dormia em paz, sabendo que nenhum pecado havia ficado sem resposta. Toda culpa fora tratada e toda ferida curada. Do interior do tabernáculo, o brilho sagrado ainda resplandecia, e no coração de cada homem e mulher, uma certeza nascia. Deus não ignora o pecado, mas também não abandona o pecador. O fogo ardia silencioso, e no calor daquela chama, a culpa do povo se transformava em perdão.